aqui do canal, obviamente. E hoje, atendendo a pedidos, né, esses últimos dois vídeos, até o vídeo passado e esse vídeo, né, eu estou atendendo a pedidos, tá bom? Então, os comentários e as conversas que a gente vai tendo via Instagram principalmente, eu vou resolver nos próximos vídeos, tá bom? Que já teve um pessoal, né, que eu falei no vídeo passado um pouquinho sobre gótico masculino, gótico feminino, pessoal que, pô, qual é a diferença? Ficou curioso, né? Ficaram curiosos. Então, eu vou trazer depois um vídeo sobre as diferenças entre o gótico masculino e o gótico feminino, tá bom? E mostrar, né, a importância, principalmente focar mais nessa parte do gótico feminino. É importante falar da representação feminina nesses tempos. Agora sim, claro que eu tenho as minhas limitações e eu vou deixar também, né, para que existem muitas pesquisadoras, tanto mais famosas, mais conhecidas, como pesquisadoras que estão se desenvolvendo, né? E eu prefiro que as mulheres falem sobre isso do que eu, tá bom? Mas é uma coisa assim, eu posso falar de uma maneira geral e eu posso indicar vários artigos, livros que falam sobre o tema e aí vocês se aprofundam, beleza? Mas depois. Então vamos focar, né, no vídeo, só agradecendo aos comentários, às interações, ao pessoal que não abandonou o canal, que está sempre aí, né, o Oliver, o grande escritor aí de Fortaleza, ao Michel, né, psicólogo aqui da cidade de Aracati, da minha cidade mesmo, onde eu vivo, tá, onde eu moro, e, né, várias outras pessoas que têm contribuído, que têm ajudado, a Lia, que está meio sumido, mas vai voltar, ao meu amigo Cosmo, né, parceiro de pesquisa acadêmica e grande amigo, certo? Então, todas essas pessoas que têm contribuído, que têm agradecido, né, que gostaram bastante, o meu muito obrigado, tá bom? E aí, pessoal, o tema de hoje é o seguinte: teve gente que pediu para mim falar sobre animes de terror, né? E eu já tenho um vídeo, eu sempre falo isso em outros vídeos, né? Eu tenho um vídeo explicando, tá? Diferença entre terror, horror e ficção gótica, tá bom? E assim, eu não gosto muito de falar animes de horror ou animes de terror, né? Gosto de falar na perspectiva gótica, tá bom? Animes góticos que têm expressões de terror, têm efeitos de terror e de horror, tá bom? Então a primeira coisa para falar sobre animes é importante, né, a gente saber. Deixa eu pegar aqui, foi mal, desculpem, mas é importante a gente saber que a maioria dos animes, eles são adaptados ou se baseiam, mesmo que não declaradamente, em forma de mangá, como esse daqui que eu estou segurando, propositalmente porque eu sei que é um dos mais conhecidos, né? O Junji Ito tem feito realmente um ótimo trabalho, né? Porque ele trouxe o gótico, ou o terror, né, o horror asiático, principalmente japonês, aqui para o Ocidente, né? E isso é importante, certo? Muito importante que a gente conheça a cultura asiática de uma maneira geral. Só que a produção mesmo, literária e fílmica, animes também é uma produção fílmica, beleza? Então, os animes, vou falar os animes, tá? A produção dos animes, elas se devem muito, né? E a gente tem que agradecer muito aos mangás, tá bom? E aqui a gente tem Contos de Horror da Mini, né? Alguém pode dizer, mas Wesley, o nome é Contos de Horror, não é Contos Góticos. Eu sei, calma. Eu vou explicar isso, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, não sei se eu conheço a Dimitra também, não posso deixar de citar a Dimitra,
né? A Dimitra que está terminando o curso dela de psicologia, que é aqui da cidade de Aracati, que trabalha, né, aí também com tecnologias, né, que formata, que ajeita celular, tá? Então, Dimitra, um abração, tá? Muito obrigado pelas conversas e as interações que nós temos sobre o horror, né, japonês. E uma coisa que eu ia falar, né, a gente deve muito a conhecer a cultura asiática pelo Japão, porque as produções literárias, até folclóricas, históricas, e os animes vêm do Japão, né? A gente não conhece muitas outras produções asiáticas. Claro que hoje em dia tem várias séries, né? Vários filmes coreanos, tá bom? Alguns chineses, né? Então, hoje, né, pós século XXI, né, na virada do século para cá, né, a gente está na segunda década, na terceira, na verdade, né? Mas assim, a gente está em 2024, tá bom? E a gente tem aí esses anos todos para que a gente conhecesse um pouco mais de outros países asiáticos, certo? Então, e conhecesse mangás, né? Leiam mangás, tá? Junji Ito tem sido, né, para mim, eu vou dizer agora aqui que eu sou mais, né, nesse ponto asiático, eu sou mais modinha, mais pop, podem me chamar, porque realmente eu não conheço muitos escritores de mangás, eu não conheço muitos mangás, né? Conheço mais animes, mas ainda assim os animes que são mais voltados para o terror, para o gótico, certo? Então eu estou começando minhas leituras agora de mangás agora, tá? Não me julguem, são muitas coisas para se apropriar, para ler, para entender, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que aí eu converso muito com a Dimitra sobre isso, como ela, né, tem muita leitura teórica do curso de psicologia e ela gosta de se aprofundar muito por ela mesma, inclusive ela tem mais de um projeto em animes. Então a primeira coisa que a gente deve entender é que o horror ou o terror asiático e principalmente japonês, ele é diferente do que nós entendemos aqui por horror e terror e gótico, né, no Ocidente, tanto na Europa como nas Américas, América Central, América do Norte, América do Sul, tá? É diferente a perspectiva, é diferente, tá bom? Então, para mim tentar ser mais sucinto, é o seguinte: aqui na Europa a gente tem, por isso que eu falei, né, que gosto de falar de gótico e não de horror, mas o termo gótico, ele se originou realmente aqui no Ocidente, na Europa, né? Não é uma coisa da Ásia. A Ásia não sabia o que era gótico, a palavra gótico. Tanto para se referir às igrejas góticas, como para se referir à literatura gótica, como para se referir a uma cultura geral gótica, dark, né? Como para se referir à subcultura gótica. Eles não conheciam isso. Essa mistura se deu do final do século passado, né, década de 80, 90, para agora, século 21. Tá? 2010, né, para 2020 foi o auge, que a Ásia estudou o gótico ocidental, né, europeu principalmente, e eles importaram, né, se apropriaram do termo gótico para eles. Então, isso é importante de saber diferenciar, tá? Então, realmente lá eles falavam de horror ou de terror, mas não de gótico, né? Quem começou com essa palavra e os seus vários sentidos, né, fomos nós, ocidentais, tá? Gótico, tá bom? Então, assim, algumas diferenças aqui, vamos falar de religião. Os contos,
né, as produções orais do povo japonês e de outros povos asiáticos e os mangás, eles se deram por meio das vias folclóricas, espirituais e religiosas lá da Ásia. Tá? Em sentido restrito, falando do Japão, principalmente do shintoísmo e do budismo. São religiões completamente diferentes do cristianismo aqui do Ocidente. Né? Então, ainda que muitos góticos tentem se afastar do cristianismo, né? Mas também tem gótico cristão, que é uma coisa meio polêmica, depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Tá? Mas, enfim, a produção, né, aqui do Ocidente começou com a literatura gótica se baseando em muito do cristianismo. Não tem como. Né? Você precisa se utilizar, mesmo que você não seja cristão, mas você precisa se utilizar dos símbolos religiosos que compõem a sua cultura. Então, por exemplo, Drácula vai ter medo de crucifixos e de símbolos cristãos. Né? Os outros vampiros do século XX e XXI, a maioria não tem. Mas mesmo assim, elementos cristãos continuam aparecendo nessas produções. Então é natural que lá no Japão apareçam símbolos da religião do Japão, que é o shintoísmo, o budismo, que são as mais predominantes até hoje, principalmente o budismo. Né? Então, assim, isso provoca uma atmosfera de horror diferente da atmosfera de horror ocidental, porque eles preferem criar a sensação, né, de medo e desconforto através de uma tensão acumulada. Né? É uma coisa mais misteriosa, né, do que o próprio terror ocidental. É uma coisa que vai passo a passo, né? O suspense vai aumentando, tá bom? Só que quando a gente fala de suspense no Ocidente, a gente lembra de quem? Do Psicopata, do Pânico, né? Dos serial killers, de uma maneira geral. Esses personagens se dão aqui no Ocidente no suspense. Só que o suspense do Japão é um suspense sobrenatural. Tá? Então é o fantasma que vai se aproximando, chamando o nome da pessoa, causando distúrbios, lembranças que a pessoa não quer ter, certo? Aí vocês têm o chamado, vocês têm o grito, para lembrar que é assim, né? Então essa é uma das diferenças, tá? Mas tem mais. Outra diferença é que eles preferem se basear, quando vão produzir os mangás, os animes e os filmes, eles gostam de se basear na questão da vingança e da tragédia pessoal. Né? O Ocidente também aborda isso, mas o Ocidente também aborda questões mais globais, entre países, sabe? Entre culturas, né? Tipo Guerra Mundial Z, né? Tipo as crônicas vampirescas da Anne Rice, em que os vampiros saem de ponta a ponta do mundo, né? Explorando e conhecendo o mundo todo. Os japoneses não, eles ficam na cultura deles e eles pegam assim uma pessoa ou uma família e abordam a tragédia daquela pessoa e a vingança, né? Alguém quer se vingar sempre de alguém, alguém sempre tem inveja de alguém sempre cometeu suicídio por causa de alguém. Então isso é mais pesado lá. Não é à toa que no Japão, pelo menos as estatísticas até o início do século XXI, que era um dos países onde tinha mais pessoas que se suicidavam. Isso eu acho que já mudou, mas era pesado, né? Era bem pesado isso lá, certo? Então esse clima, né, essa atmosfera sombria se dava por uma questão assim de vingança e de tragédia mesmo, né? Tragédias pessoais que as pessoas vinham se acometendo, né? As pessoas vinham sentindo. Então por que isso acontece comigo e não com os outros? É uma reflexão muito que os japoneses fazem bastante, que a gente aqui faz também, né? A gente, quer dizer, o Ocidente,
as produções fílmicas, as HQs, né, a literatura, mas não faz com tanta eficiência como lá no Japão, certo? Eles focam muito nisso. Tragédia, vingança, beleza? Aqui o terror ocidental, pessoal, ele é bem mais voltado para monstros sobrenaturais, né? Mas que não tem tipo uma ligação comigo. É um monstro, às vezes até tem filmes, tem produções, tem literatura que tem, né? Uma ligação mais ancestral de família, né? Um feitiço, uma feitiçaria que foi feita, e eu nasci sem ter meio que a ver com aquilo, mas tenho porque, né, sou filho dos pais que fizeram alguma atrocidade. Mas não é uma coisa tão forte como lá no Japão. Está no Japão é bem mais forte, tá? Essa ligação do monstro com a pessoa, né? Já vem do berço, da herança. Aqui não, aqui tipo, tô passando no meio da rua e vejo um serial killer e me mata, né? Então, o que eu tinha a ver com isso, né? Mas aconteceu. Só que lá eles não focam tanto nisso, tá? Então é outra distinção pra gente fazer, beleza? E a narrativa, né? Tem diferença na narrativa tanto dos mangás, como dos animes, como dos filmes. A narrativa é sempre mais lenta, né? Por mais que você pegue um anime que seja mais movimentado, né? Que tenha mais ações, mas se ele tiver elementos de terror e de horror, ele vai ser muito lento em algumas cenas, em alguns episódios até, tá? Isso é uma característica muito asiática e muito dos japoneses, beleza? Outra, eu só estou dando dicas, assim, características mais gerais, tá? Mas eu estou me baseando em estudiosos, eu vou citar, tá bom? Não se preocupem que não está vindo da minha cabeça nem da Wikipédia. Então, assim, esse aí é o terror ocidental, tá, pessoal? Aliás, oriental, tá? Que é uma coisa mais lenta, né? Mais subjetivo, você se coloca no lugar daquela personagem, né? E aí eu não poderia trazer um exemplo mais clássico do que Another, né? Ou Another, né? Enfim, Another, como é mais conhecido pelo público em geral, né? Vocês já devem saber da narrativa, não dá pra falar do anime aqui, mas sim, foi um anime que me prendeu bastante, apesar de ter muita conversa e pouca ação. Claro que tem os episódios chaves em que eles colocam um pouco de mais ação, né? Mas de maneira geral é muita conversa, só que não é só conversa por conversa, né? Tem toda uma construção gótica ali. E aí eu entro na questão gótica novamente. Por que é gótico? Porque os próprios produtores do anime dizem que o anime é gótico, tá? E aí a gente tem que entrar em outra distinção. Existem animes góticos e existem animes que possuem elementos do gótico. É diferente, beleza? Então a Another é um anime realmente gótico, porque a galera já estava estudando o que era gótico. E foi um dos primeiros animes realmente a ter esse nome, né? O anime gótico, certo? Até para eles, para os japoneses. Então, Another é um anime que me chamou muita atenção. Tem muita crítica, tem muita gente dizendo que ele é muito óbvio, tem muita gente dizendo que tem coisas que não dá, a barra foi muito forçada, né? Mas, enfim, é anime, né? Não é para ser igual à realidade do nosso dia a dia. Se fosse, não seria anime, não seria uma produção fílmica, não seria uma ficção, não seria gótico, tá? Então, é isso. Críticas à parte, é um ótimo anime, com uma narrativa bem estruturada, né? Que talvez dê assim uma caidinha ali, né, no finalzinho, né, talvez o anime já esteja meio cansado, e aí ele termina meio abruptamente, porque ele quis se estender demais e não podia, né? Mas enfim, isso não tira a beleza, o sublime do anime. É que eu já falei aqui, o sublime é diferente do maravilhoso, porque a gente pode se sentir em êxtase por meio do terror e do horror e do gótico, certo? Então eu me senti muito
extasiado com o anime, porque é uma construção muito bacana. Quem não assistiu ainda, apesar da produção ser de 2006, né, faz quase 20 anos do anime, mas é que tem um remake aí, bem feito, né? Mas, enfim, é isso. Quem não assistiu, assista, tá bom? O terror japonês, pessoal, usam símbolos e imagens mais surreais, né? Do surrealismo, assim. Muito parecido, né, com o Grito de Edvard Munch, né? Trazem seres distorcidos, né? Sempre são seres que têm uma mancha muito grande, que você... Opa, isso não é normal, não é dos seres humanos, né? Ou é muito alta a figura, né? Ou é uma figura mesmo distorcida, assim, com os olhão esbugalhados, a língua para fora, né? Enfim, né? Então, são seres que realmente são... que realmente o Japão explora bastante e explora mais do que nós, tá bom? E é isso, aí vamos lá, voltando para a diferenciação entre anime gótico e animes com elementos góticos. Então, um anime gótico é aquele anime tipo Another mesmo, certo? E vários outros animes que tem uma pegada de terror mesmo, certo? Alguns têm mais ação, como Vampire Knight, né? Quem nunca assistiu Vampire Knight, assista, tá bom? Uma produção de 2011, eu acho, 2010. Desculpa, 2010. Então, ali também é um anime que não dá pra dizer que não é gótico. Até pela própria figura do vampiro, que é ocidental, e a galera foi lá e pegou. Mas hoje em dia tem muitos vampiros, né? Uma diferenciação que se faz é que, assim, eles lá usam muito demônios, que tem presinhas também, né? Mas tem asinhas, e é parecido em alguns animes, em algumas produções, né, asiáticas, parece com a figura do vampiro, né? Mas aí já é deles, é uma coisa que parece, mas que não foi que eles pegaram da gente, tá? É diferente. Mas a figura do vampiro mesmo, eles pegaram da gente. Só que essa figura se tornou tão popular que nem sempre quando tem vampiro na parada, quer dizer que seja gótico, ou horror, ou um terror. Às vezes não, né? Às vezes é só uma ação, só uma aventura mesmo, tem uns vampiros ali, tá bom? Para diferenciar. Mas as primeiras produções de vampiros, em termos de anime, realmente eram mais góticas, certo? Porque eles pegaram e gostaram da figura, né? Eles viram tipo uma figura de um demônio, né? Não deixa de ser, né? Realmente. O vampiro tem essa característica demoníaca, certo? E aí eles trouxeram, né? Eles pegaram e produziram muitos animes de vampiros góticos mesmo, tá bom? E o que seriam então animes com elementos góticos? Esses animes que eu estou falando, né? Que tem a figura de demônios, que tem a figura de vampiros, mas não necessariamente tem um terror forte, né? E que tem vários outros elementos, né? Ambientação obscura, certo? Castelos, escolas, eles gostam muito de abordar escolas, né? Tem escolas assim à noite ou ao entardecer. Então tem esse ambiente sombrio. Não é por qualquer motivo que esse ambiente sombrio está lá. Não é por, vou estar aqui um ambiente assim, não. Tem um motivo ali, né? Um terror ou um suspense está sendo gerado. Então isso é um elemento do gótico. Terror, suspense, né? São coisas que a produção literária gótica lá do século XVIII começou a desenvolver, certo? E aí eles pegaram isso, né? Aliás, eu não posso dizer que eles pegaram, né, a questão da ambientação, porque lá já tinha muita ambientação sombria também, né? Então a gente não sabe até que ponto eles pegaram, né, isso da literatura gótica daqui do Ocidente e até que ponto eles realmente já se baseavam nas próprias ambientações sombrias deles, porque folcloricamente falando, né, as histórias orais dos povos japoneses mais antigos sempre vinham carregados dessa ambientação. Só que aí nos animes eles trazem escolas, né, igrejas,
templos, né, florestas às vezes, com essa ambientação sombria. Então, seja que eles tiraram daqui, ou seja que eles já tinham muito lá, o fato é que tem uma ambientação que gera arrepios, ou que gera um suspense, uma dúvida, uma inquietação em algum personagem e na gente que está assistindo. A gente não pode dizer que não é um elemento gótico, porque os estudos góticos estudam ambientações sombrias, beleza? Seja do Ocidente ou seja do Oriente, da Ásia, tá? Do Japão. A gente estuda ambientação sombria nos estudos góticos, então é uma característica gótica, beleza? Mas não tem que ser o anime todo gótico, né? Pode ser um anime mais voltado para a fantasia, de maneira geral. Um anime que só quis causar um suspense naquele momento, mas que não é o foco principal, certo? Então essas são as diferenças. E aí a gente pode citar vários animes que são góticos ou que têm características góticas, tá bom? E eu vou citar aqui só alguns autores que falam sobre isso, né? Que falam sobre o terror e o horror e o gótico, né? Nos mangás e nos animes japoneses, né? Então, J. McRoy, ela escreveu uma obra, deixa eu ver se eu sei pronunciar, tá? Netimari Japan, né? Acho que é assim. Acho que eu vou preferir traduzir, tá? A questão é que é o horror no cinema contemporâneo do Japão. O horror no cinema contemporâneo no Japão, da J. McRoy, tá? Pesquisem, dê uma pausa e voltem para vocês pesquisarem. Agora sim, não tem tradução em língua portuguesa, tá bom? Outro pesquisador é o Colette Bauman, né? Tô pronunciando como eu tô lendo, tá? Desculpem não ter pesquisado pronúncias mais precisas, né? Mas aqui não dá tempo de fazer tudo, tá? Mas ele tem uma obra interessante que é Introduction to Japanese Horror Film, né? É introdução ao horror fílmico japonês, né? Eu acho que vou parar de ler em inglês, que a minha pronúncia em inglês é horrível. Eu consigo traduzir, mas é horrível. Então, introdução ao horror fílmico japonês, tá bom? Do Colette Bauman. É uma obra interessante, tá? Não tem tradução para língua portuguesa, tá bom? Mas é isso, pessoal. O que eu estou falando aqui é com base neles, tá? Nesses autores. Né, por exemplo, a J. McRoy, né, que escreveu sobre cinema contemporâneo do horror japonês, ela analisa só o cinema, né, de terror japonês contemporâneo, né, da atualidade, e ela diferencia, né, a nossa cultura, como eu fiz aqui de uma maneira rápida, entre religiões, né, entre várias outras, essa questão do ser mais sobrenatural ligada ao suspense lá, e aqui é o ser mais humano, né, o serial killer ligado ao suspense, né. Então ela faz essas distinções entre tantas outras distinções culturais, entre horror ocidental, né, e horror mais oriental, asiático, japonês, tá bom? Precisamente. Já o Colette Bauman, né, que eu falei aqui, que é a introdução ao horror nos filmes japoneses, ou uma introdução fílmica ao horror japonês, explora histórias e elementos, né, do cinema de terror japonês, destacando muito bem, né, a cultura mesmo de lá, né? Ele não entra muito aqui na cultura do Ocidente, né, tá? Ele foca muito no Japão mesmo. Tem outros autores, pessoal, mas o vídeo já está super grande, certo? Mas eu vou citar só dois autores
que pesquisam os animes, né? Eu citei pesquisadores que pesquisam filmes, pesquisadores que pesquisam animes mesmo. Nós temos a Susan Napier. Susan Napier, né, ela tem uma obra chamada Experiência, eu traduzi aqui, tá? Experiência contemporânea dos animes japoneses. Experiências contemporâneas dos animes japoneses. Então, ela vai explorar, né, as várias temáticas, de maneira geral, dos animes. Ela não vai só falar de horror, nem de terror. Ela vai falar de vários animes, várias modalidades de animes, tá bom? Mas ela tem um capítulo e muitas partes do livro em que ela fala sobre horror e terror nos animes japoneses, beleza? Nós temos também Thomas Lamary, tá? Desculpa, o Thomas Lamary, ele tem uma obra muito interessante que é assim, o anime em xeque, né? A teoria sobre os animes de terror japonês. Então aí ele vai falar só sobre animes de terror, né? De horror, de expressões góticas, tá? Então é bastante interessante, né? Eu não posso dizer que eu li a obra toda, tá bom? A gente vai traduzindo o que dá, vai olhando o que dá, mas ele faz uma exploração bem interessante sobre os animes, e ele diz que é uma introdução, mas é um livro grande, tá? E é uma teoria, tá? Então, assim, procura dizer, olha, eu não sou o dono da verdade, eu estou fazendo uma teoria sobre como os animes japoneses funcionam, o que eles representam e tal, beleza? Então é isso, gente. Para terminar, obras, né, que vocês querem, obras, vou citar só animes, tá? Animes góticos e darks, de uma maneira geral. Nós temos Hellsing, tá bom? Assistam Hellsing, é uma produção maravilhosa. Eu já assisti todo umas 2 vezes. Nós temos Chique, eu estou citando os mais conhecidos, tá? Porque também não dá para ficar assistindo anime, né? Com o tempo que eu tenho. Nós temos a Nota, né? Que eu já citei, então por favor, certo? Mistura bastante, né, elementos góticos com um horror mais psicológico, show. Nós temos Tokyo Ghoul, né, que aí alguns consideram um anime gótico, outros não. Pela minha leitura é gótico, né, porque traz a figura do Ghoul e o que esse Ghoul é capaz, o que esse Ghoul será que esse Ghoul é mau, será que ele tem algum lugar no mundo, né? O Ghoul é uma figura canibal, né, meio até certo ponto parecido com vampiros, em outros pontos não. Mas enfim, Tokyo Ghoul é muito bom. Teve gente que gostou da primeira temporada, das outras não. Por que continua na mesma pegada? Não dá, né? E teve também uma mudança na produção, mas enfim. Eu gostei do anime, do começo ao fim, com as mudanças. Dá pra perceber as mudanças, né, que houveram no anime. Mas eu gostei, tá, das temporadas, mesmo elas sendo um pouco diferentes, né? Dá para perceber, mas eu gostei bastante até o final, certo? Então, pessoal, assistam Hellsing, assistam a Nota, assistam Chique. O Chique é uma coisa de vampiros mesmo, tá? Assistam, que é um anime gótico de vampiros, muito bom. Faz tempo que eu assisti, mas eu trouxe aqui para vocês. Tokyo Ghoul, assistam também, tá? De uma maneira mais fantástica, né, obscura, assim, que aí é o gótico nos animes, não são animes propriamente góticos, mas tem muitos elementos góticos e sombrios e darks. Então, Berserk, né, muita gente já assistiu Berserk. Claymore, tá? Assistam Claymore, coisa de guerreiros meio humanos, misturando ficção científica, mas tem toda uma parada sombria, tá? Devilman, né? Faz um tempo, eu acho que é de 2019, acho que tem na Netflix ainda. Então assistam, tem essa coisa bem... Eles tentam, né, trazer elementos do cristianismo, inclusive, certo? E misturam com elementos do Japão.
Então fica muito interessante. E é isso, eu vou parando por aqui. O vídeo já está muito longo. E até os próximos vídeos. Obrigado quem ficou até aqui o final, tá pessoal? Um abraço, tchau, tchau.